Naquela manhã, o despertador tocou como sempre, mas alguma coisa dentro de mim parecia errada. O silêncio da casa parecia mais pesado que o normal, quase como se antecipasse o que estava por vir. Eu me levantei devagar, tentando ignorar a sensação incômoda que apertava meu peito. Não imaginava que, em poucas horas, tudo mudaria de forma tão abrupta. Enquanto me arrumava, pensei no meu filho e no sorriso dele quando acordei. Ele sempre dizia que eu era seu herói, mesmo quando eu não me sentia assim. E talvez seja por isso que contar essa história aqui, num espaço como este, faça tanto sentido, quase como dividir um segredo com amigos que estão chegando agora. Se você quiser caminhar comigo nessa jornada, fique por aqui. O caminho até o trabalho parecia mais longo que o normal, mesmo sendo o mesmo de todos os dias. As calçadas estavam lotadas, mas eu me sentia sozinho, como se caminhasse contra uma maré invisível. Quando cheguei ao prédio, percebi olhares estranhos, rostos que evitavam contato visual. Era como se todos soubessem de algo que eu ainda não sabia. Meu chefe me chamou para conversar com um sorriso triste que eu nunca tinha visto nele. E, naquele instante, meu coração afundou antes mesmo de ouvir as palavras. O destino já estava decidido, e eu só precisava escutar para que se tornasse real. Infelizmente, teremos que cortar custos, ele disse, e cada letra parecia atravessar meu peito. Era estranho ouvir aquilo depois de anos de dedicação, noites em claro e projetos urgentes. Eu assenti, tentando manter a compostura, mas por dentro eu me despedaçava. A sensação de falha me dominava, mesmo sabendo que não era culpa minha. Saí dali carregando uma caixa com minhas coisas e um peso muito maior nas costas. No elevador, tentei pensar no meu filho, no que eu diria quando chegasse em casa. E é nessas horas que histórias como esta lembram a gente da força que vem quando estamos juntos. Então, se você gosta de acompanhar relatos reais como este, talvez valha a pena se manter por perto enquanto seguimos. Quando cheguei na rua, o vento parecia mais frio, quase cortante. Eu caminhava devagar, sem direção, sentindo o futuro escorrer pelos dedos. A cidade continuava viva, indiferente ao meu desespero, como sempre foi com todos. As pessoas passavam apressadas, preocupadas com seus próprios mundos. E eu, ali no meio daquela multidão, me sentia invisível. Parecia que tudo que eu tinha construído estava desmoronando diante dos meus olhos. E o pior era não saber como explicaria isso ao meu filho. A cada passo, minha mente criava cenários cada vez mais sombrios sobre o amanhã. Talvez fosse medo, talvez fosse desespero, talvez fossem os dois juntos. Mas, mesmo mergulhado na incerteza, a lembrança do meu filho mantinha uma pequena chama acesa. Ele sempre acreditou em mim com uma intensidade que eu mesmo não conseguia ter. Pensei no jeitinho dele de me abraçar quando percebia que algo estava errado. E, por um instante, desejei que ele estivesse ali para me lembrar que tudo passaria. Histórias como a minha mostram como pequenos gestos transformam vidas, e continuar aqui comigo já faz diferença. Cheguei em casa mais tarde do que o normal, arrastando os pés pela calçada. Respirei fundo antes de abrir a porta, tentando ensaiar um sorriso, mas nada me preparou para o que encontrei quando entrei. Meu filho estava sentado à mesa, com uma folha de papel dobrada nas mãos. Ele me olhou com um brilho estranho no olhar, como se soubesse de algo importante. A carta parecia esperar por mim, silenciosa, quase pulsante. E naquele instante, sem saber, eu estava prestes a ler as palavras que mudariam tudo. Meu filho segurava a carta com tanto cuidado que parecia estar protegendo algo sagrado. Ele não disse nada no começo, apenas me observou com um olhar curioso e preocupado. Era como se conseguisse enxergar o peso que eu carregava, mesmo eu tentando disfarçar. Coloquei minha caixa com os objetos do trabalho no chão e respirei fundo. O silêncio da casa parecia diferente, mais denso, quase esperançoso. Sentei-me à frente dele, tentando decifrar o que estava acontecendo. E, por um momento, o mundo inteiro parecia caber naquele pequeno envelope branco. Papai, fiz isso na escola hoje, ele disse, empurrando o papel lentamente para mim. A voz dele tremia um pouco, como se estivesse dividindo algo extremamente importante. Eu sorri de leve, tentando transmitir segurança, mesmo sem saber do que se tratava. Peguei a carta com cuidado, sentindo meu coração acelerar sem motivo claro. Era estranho como uma simples folha podia carregar tanta expectativa. Meu filho apoiou os cotovelos na mesa e observou cada movimento meu. A sensação era de que ele esperava uma reação específica, quase como um teste. Antes de abrir a carta, olhei para ele e perguntei se estava tudo bem. Ele assentiu com um sorriso tímido, mas cheio de confiança, algo raro naquele dia. Aquilo me deu forças,
mesmo sem eu entender por quê. As bordas do papel estavam levemente amassadas, como se ele tivesse segurado por horas. Passei o dedo sobre a dobra da carta, respirando fundo antes de desdobrá-la. Era curioso como um gesto tão simples podia parecer tão definitivo. Eu não fazia ideia de que aquelas linhas mudariam completamente meus próximos passos. Quando abri a carta, a primeira coisa que notei foi a caligrafia infantil. As letras tortas, algumas maiores que outras, compunham algo tão puro que meu peito apertou. A cada palavra, eu podia imaginar o esforço dele para escrever tudo sozinho. Meu filho adorava desenhar, mas raramente escrevia textos longos. Isso tornava tudo ainda mais especial, quase simbólico. A carta começava com: "Papai, você é o melhor herói que existe para mim." E ao ler essa frase, senti meus olhos arderem como não acontecia há muito tempo. Continuei lendo devagar, tentando absorver cada detalhe e cada sentimento colocado ali. Ele falava sobre o quanto gostava de me ver chegar em casa sorrindo. Contava que sempre tentava fazer desenhos para me animar quando percebia que eu estava triste. E dizia que, mesmo sem entender tudo sobre trabalho, sabia que eu me esforçava muito. A sinceridade dele atravessava qualquer barreira que eu tentava manter de pé. E, de repente, percebi que aquela pequena carta tinha mais força que qualquer discurso motivacional. Era como se meu filho soubesse exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. No final da carta, havia uma frase que parecia brilhar no papel, tamanha sua importância. Ele escreveu: "Se você perdeu o emprego, não perdeu a mim. Eu sempre vou te ajudar." Ao ler isso, senti o chão desaparecer sob meus pés, mas de um jeito diferente. Não era desespero, não era medo, era algo parecido com esperança. Olhei para ele, e ele sorriu com uma confiança que eu não tinha encontrado o dia inteiro. Aquela carta, tão simples e tão profunda, reacendeu algo dentro de mim. E naquele instante, percebi que perder o emprego talvez não fosse o fim, mas o começo. Depois de terminar a carta, permaneci em silêncio por alguns segundos, apenas respirando. Era impressionante como palavras tão simples podiam carregar tanto peso e tanta luz. Meu filho me observava com expectativa, balançando os pés debaixo da mesa. Ele parecia ansioso pela minha reação, como se aquele momento fosse decisivo. Aos poucos, senti meu coração se acalmar, como se a tempestade interna estivesse passando. Era curioso como, em meio ao caos, às vezes a salvação vinha de mãos pequenas. E ali, diante dele, percebi que ainda havia um caminho possível. Chamei meu filho para perto e o abracei com força, tentando transmitir tudo o que eu sentia. Ele encostou a cabeça no meu ombro e deu um suspiro longo, quase aliviado. Era como se ele soubesse que aquela carta tinha cumprido sua missão. Eu não queria que ele carregasse nenhum peso, mas era impossível negar o impacto. A força emocional daquele abraço parecia costurar cada fissura que o dia havia aberto. Eu precisava me manter firme, não apenas por mim, mas por ele também. E naquele instante, um impulso de reconstrução começou a nascer dentro de mim. Depois do abraço, ele me puxou pela mão e me levou até o sofá da sala. Sentamos juntos, e ele pediu para eu ler novamente as últimas frases da carta. Eu obedeci, mesmo com a voz embargada e a garganta apertada. Ele sorria enquanto eu lia, como se estivesse confirmando que fizera a coisa certa. Era impressionante como crianças tinham uma sabedoria silenciosa e profunda. Cada palavra parecia ecoar de um jeito novo dentro de mim, mais forte e mais claro. A carta não era apenas um gesto, era um chamado à transformação. Enquanto eu revivia cada linha, percebi que estava encarando tudo de um único ângulo. Eu via a demissão como uma derrota absoluta, um fim sem saída. Mas meu filho, com sua visão pura, vi apenas uma curva no caminho. Talvez fosse isso que eu não conseguia enxergar por estar mergulhado na dor. Ele acreditava em mim sem hesitar, e essa confiança me obrigava a repensar tudo. Era como se uma luz nova iluminasse os cantos escuros que eu evitava olhar. Pela primeira vez naquele dia, senti algo parecido com esperança sincera. Meu filho então perguntou se eu estava triste por causa do trabalho perdido. Respondi que sim, mas acrescentei que ter ele comigo deixava tudo menos pesado. Ele abriu um sorriso enorme, daqueles que iluminam qualquer ambiente. Disse que, se eu quisesse, ele podia desenhar um plano secreto para me ajudar. Aquilo me fez rir de verdade pela primeira vez desde a manhã. Era incrível como a inocência tinha o poder de quebrar as maiores muralhas. E eu percebi que precisava dessa leveza para continuar. Ficamos ali por alguns minutos, em silêncio, apenas nos olhando e respirando. Às vezes, não é preciso dizer nada para que tudo faça sentido. A casa, que antes parecia sombria, agora tinha uma calma diferente. Eu me sentia menos perdido, menos esmagado pelas incertezas do futuro. Meu filho, sem saber, tinha me dado algo muito maior que consolo, direção. E eu sabia, naquele instante, que aquele seria o ponto de virada da minha vida. A carta dele não só mudou meu dia, ela começou a mudar quem eu era. Depois de algum tempo no sofá,
levantei-me para guardar a carta com cuidado. Coloquei-a dentro de uma pasta onde guardava documentos importantes. Parecia simbólico. Aquela mensagem infantil era agora um dos meus maiores tesouros. Meu filho me observou enquanto eu fazia isso, como se acompanhasse um ritual. Ele sorriu quando viu que a carta ficaria em um lugar especial. Era como se ela tivesse sido escrita para durar, para me acompanhar adiante. E naquele pequeno gesto, senti uma espécie de renascimento silencioso. Fui até a cozinha preparar algo para comermos, mais para me ocupar do que por fome. Os movimentos simples, lavar, cortar, mexer, me davam uma sensação de controle. Era estranho como a rotina podia servir de âncora em dias turbulentos. Meu filho ficou ao meu lado, desenhando no caderno enquanto eu cozinhava. Ele cantarolava baixinho, alheio às preocupações que esmagavam o mundo adulto. Por um momento, desejei ter essa leveza novamente, nem que por alguns minutos. E talvez, sem perceber, eu estivesse começando a recuperá-la. Enquanto a comida esquentava, observei meu filho rabiscar com entusiasmo. Ele desenhava uma figura grande, com capa e sorriso exagerado. Quando terminei de olhar, percebi que aquilo era uma versão de mim mesmo. Um super pai, como ele gostava de dizer quando era menor. Senti uma mistura de emoção e responsabilidade crescer dentro de mim. Como alguém poderia decepcionar um amor tão puro e tão confiante? Aquele desenho era mais um lembrete de que eu precisava seguir em frente. Sentamos à mesa e começamos a comer devagar, sem pressa alguma. A comida simples parecia mais saborosa naquele momento de calma. Meu filho falava sobre escola, sobre amigos, sobre coisas que considerava grandes. E, entre uma fala e outra, ele perguntava se eu estava melhor. Eu respondia que sim, porque de fato havia algo diferente em mim. A carta ainda ecoava na minha mente, como um verso impossível de esquecer. E cada palavra dele reforçava a sensação de que eu não estava sozinho. Depois do jantar, recolhi os pratos e deixei a água correr na pia. O som da água batendo nas louças parecia acompanhar meus pensamentos. Eu estava avaliando possibilidades, tentando enxergar alternativas para o futuro. Pela primeira vez desde a demissão, isso não me parecia impossível. Talvez eu pudesse tentar algo novo, recomeçar de um jeito mais livre. A ideia ainda era nebulosa, mas já não me assustava como antes. O medo estava dando espaço para uma vontade inesperada de lutar. Quando terminei tudo, olhei para o relógio e percebi que a noite chegará rápido. A casa estava tranquila, iluminada apenas pelas luzes mornas dos abajures. Meu filho bocejava enquanto guardava seus materiais, claramente cansado. Chamei-o para o quarto, e ele veio correndo, como sempre fazia. Acompanhei-o até a cama, ajeitando o cobertor com cuidado. Ele me deu um beijo no rosto e disse que estava orgulhoso de mim. E aquelas palavras, simples e sinceras, me deram mais força do que ele imaginava. Depois que meu filho adormeceu, permaneci alguns minutos ao lado da cama dele. O som da respiração tranquila dele parecia acalmar tudo ao meu redor. Passei a mão em seus cabelos, sentindo a suavidade que sempre me desarmava. Me perguntei como alguém tão pequeno podia carregar tanta grandeza no coração. Ele não fazia ideia do impacto que tivera no meu dia, ou talvez soubesse. Crianças têm uma sensibilidade que muitas vezes subestimamos. E ali, naquele quarto silencioso, senti uma coragem renovada crescer. Fechei a porta devagar e voltei para a sala, agora mergulhada em penumbra. As luzes do corredor criavam sombras longas, quase tranquilizadoras. Sentei-me no sofá, cansado, mas com a mente desperta demais para descansar. Peguei a carta mais uma vez, incapaz de deixá-la longe por muito tempo. Reler aquelas linhas parecia trazer um novo significado a cada leitura. Era como se meu filho tivesse escrito algo maior do que ele imaginava. Talvez fosse isso que tornava tudo tão poderoso. Fechei os olhos e tentei lembrar das últimas semanas no trabalho. Lembrei das pressões, das cobranças, das noites mal dormidas. Tudo parecia tão distante agora, como se pertencesse a outra vida. Percebi que eu vinha me arrastando fazia tempo, sem admitir para mim mesmo. A demissão, embora dolorosa, talvez tivesse sido um empurrão necessário. Às vezes, a vida derruba a gente para nos obrigar a olhar outro caminho. E admitir isso, mesmo que aos poucos, me trouxe uma estranha sensação de alívio. Levantei-me e caminhei até a janela, observando a rua iluminada pelos postes. Carros passavam lentamente, pessoas caminhavam apressadas, cada uma em seu mundo. A vida lá fora continuava, independente dos meus medos ou derrotas. E, por algum motivo, isso me deu uma perspectiva inesperada. Eu não era o único enfrentando desafios, e nunca seria. Todo mundo carregava batalhas invisíveis, mesmo atrás de sorrisos. Essa consciência me fez sentir menos isolado, mais humano. Voltei ao sofá e deixei a cabeça descansar no encosto, respirando fundo. Era hora de pensar no amanhã,
mas sem desespero, algo novo para mim. Pensei em possibilidades que antes eu descartava por medo ou acomodação. Talvez eu pudesse trabalhar de forma independente, ou buscar outra área. Quem sabe até estudar algo que sempre adiei, mas sempre quis. A demissão tinha aberto um vazio, mas também um espaço para criar algo diferente. E pela primeira vez, isso não soava como ameaça, e sim como oportunidade. A noite avançava, silenciosa, quase cúmplice dos meus novos pensamentos. Ainda havia incertezas, claro, mas a angústia não dominava mais cada movimento. Meu filho, com sua carta singela, havia plantado uma semente de coragem, e eu sabia que precisaria alimentá-la todos os dias a partir dali. Levantei-me, guardei a carta novamente e apaguei as luzes da sala. Caminhei para o quarto com uma sensação diferente, quase leve. Talvez, enfim, eu estivesse pronto para começar de novo. Acordei cedo no dia seguinte, antes mesmo do sol tocar as janelas da sala. A luz ainda era tímida, mas já anunciava um novo começo possível. Por alguns instantes, fiquei deitado olhando para o teto, respirando devagar. Meu corpo ainda carregava o peso do dia anterior, mas minha mente estava diferente. Parecia mais clara, mais aberta, como se uma porta tivesse sido destrancada. Levantei devagar, permitindo que aquela sensação de frescor me tomasse. E ali, sozinho na cozinha, percebi que não sentia medo, sentia impulso. Enquanto preparava o café, ouvi meu filho acordando no quarto. Os passos pequenos dele pelo corredor sempre traziam um calor ao ambiente. Ele entrou sorrindo, com os cabelos bagunçados e olhos ainda meio fechados. Disse bom dia com a naturalidade que só as crianças conseguem ter. E só esse gesto bastou para iluminar tudo ao meu redor. Ele se sentou à mesa, balançando as pernas, curioso com meus planos. Era como se ele estivesse preparado para acompanhar cada passo meu. Servi o café e sentei-me de frente para ele, observando seu entusiasmo. Ele queria saber se a carta tinha me ajudado de verdade. Respondi que sim, que ela tinha sido o ponto de virada de tudo. Mas queria que ele soubesse que não era só a carta, era ele. Seu amor, sua presença, sua forma simples de enxergar o mundo. Tudo isso tinha reacendido algo que eu achava perdido. E quando disse isso, seus olhos brilharam como se tivesse vencido um prêmio. Depois do café, comecei a anotar algumas ideias em um caderno antigo. Escrevi possibilidades, caminhos, até sonhos antigos que eu nunca explorei. Meu filho me observava enquanto desenhava ao meu lado, silencioso. Era um silêncio bom, cheio de parceria e expectativa. Parecia que ele queria participar da construção daquele novo capítulo. E, de certa forma, ele estava fazendo exatamente isso. Cada traço dele era uma lembrança de que eu não precisava temer recomeços. Enquanto escrevia, percebi que muitas das minhas limitações eram internas. Eu me segurava por medo do desconhecido, por hábitos antigos demais. Mas agora, com a carta guardada ao meu lado, algo parecia mais acessível. Era como se uma parte minha estivesse despertando depois de anos dormindo. Aos poucos, ideias começaram a se encaixar com mais clareza. Eu não tinha respostas prontas, mas havia descoberto uma disposição nova. E essa disposição era mais valiosa do que qualquer plano perfeito. Depois de algum tempo, fechei o caderno e respirei fundo, satisfeito. Ainda era o começo de tudo, mas já não me sentia mais à deriva. Meu filho correu até mim e disse que tinha pensado em um desafio especial. Ele queria que eu tentasse fazer algo diferente naquele dia, só para testar. Sorri diante da ousadia simples daquela proposta infantil. Talvez fosse exatamente disso que eu precisava: experimentar, arriscar. E naquele instante, percebi que o próximo passo estava mais perto do que imaginava. Decidi aceitar o desafio especial do meu filho, mesmo sem saber ao certo o que esperar. Ele se empolgou e disse que eu precisava escolher algo que nunca fiz antes. Não importava o tamanho, contanto que fosse novo para mim. Aquilo soou estranho no começo, mas depois percebi a profundidade do gesto. Era como se ele estivesse me convidando a quebrar velhos padrões. Um ato simples, mas carregado de simbolismo e coragem inesperada. E eu sabia que precisava honrar essa confiança que ele tinha em mim. Comecei com algo pequeno: sair para caminhar sem rumo definido. Há anos eu seguia apenas caminhos funcionais, sempre correndo contra o relógio. Mas naquele dia, decidi caminhar por ruas que nunca explorei antes. O ar da manhã parecia diferente, mais leve, mais cheio de possibilidades. Cada esquina era uma descoberta, cada detalhe parecia novo aos meus olhos. Eu não estava fugindo de nada, estava permitindo que o mundo me mostrasse algo. E essa sensação de liberdade simples era quase transformadora. Enquanto caminhava, passei por uma pequena cafeteria que eu nunca tinha notado. A vitrine tinha desenhos de giz e um cheiro de café fresco escapava pela porta. Entrei sem pensar muito, apenas seguindo o fluxo daquele novo impulso. Pedi um café e sentei perto da janela, observando
observando a rua movimentada. Ali, naquele espaço acolhedor, algo dentro de mim começou a se reorganizar. Era como se eu estivesse reencontrando partes minhas deixadas para trás. Pequenos momentos assim mostravam que eu ainda tinha muito a descobrir. Peguei meu caderno e comecei a anotar ideias que surgiam naturalmente. Coisas que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo ou coragem. Projetos que abandonei, cursos que deixei para depois, sonhos antigos. Ao escrever tudo aquilo, percebi que minha vida não estava vazia. Ela estava apenas parada, sufocada pela rotina e pelas responsabilidades. A demissão, por mais dura que fosse, tinha aberto espaço para respirar. E, naquele café, essa percepção ganhou um brilho completamente novo. Depois de algum tempo ali, resolvi voltar para casa, mas sem pressa alguma. O caminho de volta parecia mais bonito, como se eu estivesse enxergando melhor. Parei para observar árvores, fachadas e até pessoas que eu jamais notaria antes. Era como se cada detalhe carregasse um significado escondido. A caminhada, que antes seria automática, agora tinha sabor de descoberta. Eu me sentia diferente, não totalmente renovado, mas em movimento. E isso, para mim, já era uma vitória inesperada. Ao chegar em casa, encontrei meu filho sentado no chão com seus brinquedos. Ele levantou a cabeça e perguntou animado se eu tinha cumprido o desafio. Contei tudo a ele, desde a caminhada até o café desconhecido. Ele sorriu como se eu tivesse realizado uma grande missão heroica. Ver aquele orgulho nos olhos dele fez meu coração se aquecer. Talvez recomeçar fosse menos sobre grandes decisões e mais sobre pequenos passos. E naquele fim de manhã, eu finalmente comecei a acreditar nisso. Depois do almoço, sentei-me novamente com meu caderno aberto sobre a mesa. Dessa vez, meu filho veio até mim com uma ideia ainda mais ousada. Ele disse que eu deveria escolher um dos sonhos antigos e dar vida hoje. No início, achei impossível transformar algo tão grande em ação imediata. Mas o olhar dele deixava claro que ele acreditava ser totalmente viável. E essa fé infantil, tão firme e tão pura, tinha um poder imenso sobre mim. Então decidi ouvir essa voz pequena que tanto me inspirava. Folheei o caderno até encontrar um sonho que sempre me acompanhou, criar algo meu. Não sabia bem o que, nem por onde começar, mas a ideia sempre me seguirá. Um projeto próprio, um trabalho independente, algo que carregasse meu propósito. Esse desejo dormia em mim há anos, sufocado por rotinas pesadas. Meu filho se aproximou e perguntou o que eu tinha escolhido. Ao ouvir minha resposta, seus olhos se arregalaram de alegria contagiante. Era como se ele visse o futuro que eu ainda não conseguia enxergar. Começamos a conversar sobre possibilidades, cada um com suas perspectivas. Ele sugeria ideias inocentes, mas cheias de encanto e espontaneidade. Eu filtrava algumas, ampliava outras e anotava tudo no caderno. Era curioso como a criatividade fluía com tanta facilidade naquele momento. Parecia que, ao renascer minha esperança, renascia também minha imaginação. Meu filho ria a cada ideia maluca que surgia, e isso me libertava ainda mais. A mesa se transformou em um palco de possibilidades infinitas. A certa altura da conversa, ele me mostrou um desenho que acabará de fazer. Era eu, sentado em uma mesa grande, criando algo com brilho nas mãos. Ele disse que aquele era meu futuro favorito, e que eu devia alcançá-lo. Fiquei emocionado com a simplicidade da visão que ele tinha de mim. Era como se ele enxergasse uma versão minha que eu havia esquecido. E naquele instante, percebi que talvez tudo estivesse ao meu alcance. Bastava eu parar de fugir das possibilidades que sempre me chamaram. Decidi então começar por algo pequeno, montar um espaço só meu na casa. Um canto onde eu pudesse trabalhar, criar, pensar e dar forma às ideias. Arrastamos móveis, limpamos, reorganizamos tudo com entusiasmo. Meu filho ajudava a cada segundo, como se montasse um quartel-general secreto. A energia daquele momento parecia transformar o ambiente por completo. Era incrível como um simples recomeço podia reviver uma casa inteira. Quando terminamos, o espaço parecia carregar um brilho próprio. Sentei-me diante da mesa recém-organizada e respirei fundo. Era apenas um começo, mas um começo real, concreto, palpável. Meu filho bateu palmas, comemorando como se fosse uma grande conquista. E, de certa forma, era o primeiro passo de um novo caminho. Senti orgulho, não apenas do que fizemos, mas da coragem que estava redescobrindo. A carta dele ainda estava na gaveta ao lado, como um farol silencioso. E naquele espaço recém-criado, percebi que meu futuro estava, enfim, em movimento. A manhã seguinte trouxe um silêncio pesado, quase sólido, enquanto eu caminhava até a porta para buscar o jornal. O céu estava cinzento, mas não ameaçador, só, vazio. Voltei para dentro,
sentindo aquele peso conhecido no peito, o mesmo que carreguei durante semanas após perder meu emprego. Mas agora havia algo diferente pairando no ar. Era como se, apesar da escuridão, uma pequena chama insistisse em continuar acesa. A carta do meu filho ainda estava sobre a mesa, e cada vez que eu a olhava, lembrava-me de quem eu precisava ser. Enquanto tomava café, ouvi passos pequenos descendo as escadas. Meu filho apareceu, segurando algo escondido atrás das costas. Ele não disse nada de imediato, apenas me observou, como se tentasse ler minha alma. De repente, sentei-me mais ereto, tomado por um receio silencioso. Pai, posso te mostrar uma coisa? Ele perguntou com uma voz tímida. Assenti, tentando sorrir. E então ele revelou o que trazia, um desenho. Mas não era um desenho comum. Era uma imagem de nós dois, de mãos dadas, olhando para um sol enorme, brilhante, ocupando quase todo o papel. Acima da nossa cabeça, letras tortas diziam, estamos juntos. Por um instante, perdi completamente a voz. Era simples, infantil, mas carregava mais força do que qualquer discurso motivacional que eu já ouvirá. Meu filho me observava com expectativa, esperando minha reação, talvez até com medo de ter feito algo errado. Mas eu apenas respirei fundo, tentando me recompor. Por que você desenhou isso? Perguntei com a voz embargada. Ele então deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia demais. Porque mesmo quando você ficou triste, você nunca me deixou sozinho. Então eu também não vou deixar você. Senti um impacto dentro de mim, como se minhas certezas se reorganizassem naquele exato segundo. Como pude, por tanto tempo, acreditar que meu valor vinha apenas do meu emprego? A verdade estava diante de mim, de lápis de cor na mão. Abracei meu filho com tanta força que quase o levantei do chão. E ele riu, aquela risada pura que sempre teve o poder de espantar qualquer sombra. Naquele abraço, senti tudo o que havia perdido, não o emprego, mas a fé em mim mesmo, voltar a se reconstruir. Aos poucos, percebi que talvez a vida estivesse me conduzindo a um caminho que eu não teria coragem de escolher sozinho. Às vezes, é preciso perder o chão para perceber onde realmente estamos pisando. Quando o sol finalmente rompeu as nuvens daquela manhã, tomei uma decisão silenciosa, mas firme. Era hora de recomeçar, não apenas profissionalmente, mas como homem, como pai e como alguém que havia redescoberto o próprio valor. Peguei a carta de meu filho, dobrei com cuidado e a coloquei no bolso, como um amuleto. E então me levantei, respirando fundo, pronto para dar o próximo passo. Não importava o que viria. Eu não estava mais sozinho. Algumas semanas se passaram desde aquele dia e, pouco a pouco, minha vida começou a ganhar uma nova forma. Eu me inscrevi em cursos online, revisei meu currículo e até retomei projetos pessoais que havia abandonado anos atrás. Cada pequena vitória me lembrava da carta no meu bolso, agora dobrada e até um pouco desgastada. Meu filho sempre me perguntava como tinha sido o dia, e eu percebia que, para ele, meu esforço já era motivo de orgulho. A cada noite, eu agradecia por aquela virada inesperada. Em uma tarde chuvosa, recebi um e-mail que me fez prender o fôlego. Era sobre uma vaga que eu pensava não ter chances, algo acima do que eu já tinha ocupado antes. Reli a mensagem várias vezes, tentando entender se aquilo era real. O coração acelerou, e senti a velha insegurança tentando voltar. Mas então minha mão tocou o bolso, sentindo o papel dobrado. E, naquele simples gesto, encontrei coragem. Marquei a entrevista. Estava decidido a tentar. No dia da entrevista, cheguei mais cedo, sentando na recepção iluminada por janelas enormes. Enquanto esperava, abri discretamente a carta e li de novo aquelas frases que, por algum motivo, pareciam ter sido escritas especialmente para aquele momento. Meu filho tinha me lembrado de que eu era mais do que títulos, cargos ou salários. E, pela primeira vez em muito tempo, sentei-me com postura, falando com sinceridade sobre minhas habilidades e sobre o que eu realmente queria para o futuro. Quando voltei para casa naquela noite, meu filho correu até mim antes mesmo que eu tirasse os sapatos. E aí, pai, como foi? Ele abriu um sorriso tão grande que iluminou a sala inteira. Eu me ajoelhei e disse, fiz o meu melhor. E ele respondeu, com a simplicidade que só as crianças têm, então já deu certo. Naquele momento, percebi que, independentemente do resultado, eu já havia conquistado algo muito maior, a confiança de recomeçar. 2 dias depois, o telefone tocou. Atendi com a respiração presa, e a voz do outro lado me deu a notícia que eu jamais imaginei ouvir tão cedo. Parabéns, queremos você na equipe. Fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Depois desliguei e sentei no sofá, sentindo uma mistura de alívio,
gratidão e surpresa. Meu filho me observou curioso, e eu simplesmente abri os braços. Ele correu para perto, e nós dois comemoramos do jeito mais sincero possível. Mais tarde naquela noite, enquanto meu filho dormia, peguei a carta novamente. Olhei para cada traço, cada palavra torta, e entendi que aquele pequeno pedaço de papel não tinha mudado apenas meu destino, tinha mudado quem eu era. Perder o emprego foi doloroso, mas me revelou algo que eu jamais teria descoberto sozinho. Às vezes, Deus fala através dos gestos mais simples. E, naquela carta, meu filho me mostrou que o maior recomeço da minha vida começava ali, dentro da nossa própria casa.